No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou descobrindo que tinha deficiência mental. Após uma noite de jogos com os seus amigos, ele chegou a ficar bastante confiante com a sua inteligência. Vendo isso, Brian resolveu desafiá-lo a fazer um teste de capacidade, para assim saber se era realmente inteligente. E com isso chegou a descobrir que tinha deficiência mental, e depois de um tempo também percebeu que com a sua deficiência, poderia se safar de qualquer coisa que fizesse, e não importava o quão perigosa fosse. O episódio começa com o Peter, Lois, e alguns de seus amigos organizando uma noite de jogos. Após um tempo todos já estavam jogando, e Joe acaba vencendo o primeiro jogo graças às suas pernas ágeis. Após isso eles resolvem jogar um pouco de paintball. E então Brian acaba revelando que esqueceu de trazer as armas. Mas por sorte, Joe havia trazido algumas do seu trabalho. E após cada um ter pego a sua, Lois chega a questionar se era mesmo seguro disparar armas de verdade ali. Mas acaba sendo zoada por estar com medo de se machucar. E então eles começam a jogar, e durante isso, Peter acaba pegando o Quagmire de surpresa, e consegue acertá-lo. Depois de terem limpado a bagunça, e voltado do pronto-socorro, eles resolveram jogar um jogo de perguntas e respostas. E após Peter falar que se sentia um idiota quando jogava esse tipo de jogo, Brian acaba lembrando da vez em que conseguiu se trancar no carro. Peter então é o primeiro a jogar, e faz a pergunta ao Brian, que infelizmente não consegue acertar a resposta. Após isso, Peter agora iria responder. E por algum motivo sua pergunta era muito mais fácil, pois só teria que dizer qual era a cor do caminhão de bombeiro. Mas mesmo assim, ele chegou a levar um tempo para responder. Enquanto isso, Brian perguntava a Lois o que estava fazendo. Ela então fala que trocou as perguntas do Peter por umas da escola infantil, para assim deixá-lo brilhar um pouco. Após isso Peter novamente faz a pergunta para o Brian, que dessa vez acaba respondendo corretamente. Mas como Peter estava olhando um outro cartão, fala que a resposta não estava certa. Após isso, chega a sua vez de responder, e agora teria que simplesmente dizer a palavra, onde. E até mesmo com uma pergunta desse nível, Peter demorou um longo tempo para responder. E no final acabou vencendo o jogo. O meu pai é mais esperto do que o seu. Temos o mesmo pai, idiota. Após isso seus amigos decidem ir embora. Durante isso, Peter ainda estava feliz com sua vitória, e Brian resolve lembrá-lo que as suas perguntas foram extremamente fáceis. Mas ele acaba o ignorando. Após isso, Brian fala com a Lois sobre estar casada com alguém como Peter. E após ela dizer que não pensava muito nisso, nos é mostrado um tipo de tumor em seu cérebro, que coincidentemente lembrava bastante o Peter. Sou tumor, sou tumor, sou tumor, sou tumor, sou tumor, sou tumor, sou tumor. Já no outro dia, enquanto todos estavam almoçando, Peter ainda continuava agindo como uma pessoa inteligente, já que por ter ganhado o jogo, se achava no direito de humilhar os outros. Vendo isso, Brian resolve desafiá-lo a testar a sua inteligência. E se fosse mesmo considerado um gênio, uma fundação iria presenteá-lo com uma bolsa de $500.000. Apenas para se sentar e fazer o que quisesse. E como estava bastante convencido de que era mesmo um gênio, Peter resolveu fazer o teste. E enquanto todos usavam uma calculadora, ele respondia as questões usando um brinquedo para criança. Já de volta em casa, ele resolveu mostrar ao Brian o resultado do seu teste. E nele falava que o Peter não era um gênio, mas sim uma pessoa com deficiência mental. E como mais uma de suas burrices, ele resolveu contratar um bêbado com uma escavadora para destruir a sua casa. Após terem voltado da clínica de saúde mental, Peter resolveu ligar para uma ex-namorada e avisá-la sobre a sua deficiência mental. Mas depois de tê-la aconselhado a fazer um exame também, Lois fala que geralmente as pessoas nasciam com essa deficiência, e não era algo que se pegava. Durante isso, Peter ainda aparentava estar bastante triste. Brian então resolve lembrá-lo que havia dito que não era um gênio, mas após isso acaba perdendo o controle, chegando até a dizer umas coisas bem pesadas para ele. Enquanto isso, Meg falava o quão difícil seria voltar para a escola agora. E o Stewie chega a ironizar que tudo estava indo bem para ela, e não era a sua aparência que a fazia ser uma fracassada na escola, mas sim o fato do seu pai ser um deficiente mental. Após isso Lois tenta confortar o Peter, e fala que sua vida não iria mudar por causa de um simples papel. Logo em seguida eles chegam a escutar um barulho, e ao irem dar uma olhada, Peter acaba descobrindo que uma placa foi colocada em frente à sua casa.
que indicava a presença de uma pessoa especial, o que chega a deixá-lo mais triste ainda. Mas logo acaba se distraindo com uma bola. Após isso ele resolveu ir até a casa do Joe. E o conta que depois de ter feito um teste, chegou a descobrir que era um deficiente mental. E então nos é mostrado mais umas de suas burrices, pois achava que o Joe também era um deficiente mental. Já de noite, Peter e Lois resolveram sair para jantar. E assim que chegam no restaurante, Peter acaba descobrindo que por causa da sua deficiência, teria que usar alguns equipamentos de proteção. E um tempo depois ele conseguiu a proeza de se afogar na própria sopa. Após isso, eles resolveram ir para casa. E ao ouvi-lo falando que aquele foi o pior dia de sua vida, Lois fala que muitas pessoas tiveram dias bem piores. Hiroshima, Japão, 6 de agosto de 1945. Nossa Senhora! Ainda bastante triste com tudo o que vinha acontecendo, Peter teve a brilhante ideia de fechar os olhos, para fazer tudo aquilo sumir. E ao fazer isso acabou atropelando o âncora do Canal 6. Que ao perceber que aquele era o Peter Griffin, fala que não precisaria se preocupar com nada. Vendo isso, ele acaba percebendo que graças à sua deficiência, poderia se safar de qualquer coisa. No outro dia, enquanto estavam na igreja, Peter inesperadamente começou a tacar bíblias nas pessoas. E logo em seguida, resolveu ir até o banheiro feminino. Você está curioso? Deixe-me mostrar como as coisas funcionam aqui embaixo. De volta em casa, Peter decidiu apresentar o seu novo assistente social. E após ter terminado de comer, jogou o prato na parede. E ao vê-lo agindo daquele jeito, Lois fala que não estava gostando da sua atitude, pois vinha se aproveitando de toda essa situação. Já no outro dia eles resolveram ir até uma lanchonete, e Peter mais uma vez resolve se aproveitar da sua deficiência. Já que chega a furar a fila, e ao tentar pegar a máquina de fritura, acidentalmente derruba tudo na Lois, fazendo-a ir parar no hospital. E durante isso, também acaba perdendo a guarda dos seus filhos, já que era mentalmente incapaz de cuidar deles. Mas felizmente Cleveland pôde ficar com eles. Já de manhã, Peter saía do banheiro do hospital. E como não tinha papel higiênico, ele acabou tendo a ideia de pegar alguns dos curativos de Lois. E por incrível que pareça, quase chegou a estragar tudo de novo. Após isso, Peter resolve conversar com o Brian. E fala que estava se sentindo péssimo, já que graças às coisas que fez, colocou a Lois no hospital, e perdeu as crianças. E após Brian dizer que só precisava agir como um pai, para assim conseguir pegar as crianças de volta com o Cleveland, Peter acaba interpretando de forma errada. Depois de um tempo, resolveu levar algumas garotas de programa até a casa do seu amigo. Mas seu plano acaba não dando certo. Já no outro dia, no tribunal de Quahog, Peter falava com o juiz sobre a possibilidade de ter os seus filhos de volta. Mas devido às suas ações, o juiz fala que teve sorte de não ter ido preso. De volta em casa, Peter e Brian assistiam TV. Até que Lois acaba chegando ali, e graças a ela seus filhos poderiam voltar para casa.